Olá mais uma vez. Esta semana temos tido o prazer de estar a falar na autoridade da Bíblia. Também já vimos a tradição, a experiência cristã, como elas podem influenciar a nossa visão da Palavra de Deus. E hoje gostaria de abordar o tema da cultura. Todos nós nascemos em culturas diferentes. A cultura, de certa forma, influenciou a sermos aquilo que somos hoje. Não em todas as coisas, mas numa boa parte delas. Quer dizer que todos nós somos fruto do local onde nós nascemos, onde nós fomos criados. Ora, essas culturas têm as suas necessidades. Nós, apesar de sermos diferentes uns dos outros e de crescermos em culturas diferentes, existem necessidades transversais a todos. Por exemplo, todos nós temos necessidades físicas, não é? Precisamos, de dormir, descansar, precisamos de comer. Então, há necessidades físicas comuns. Há necessidades, por exemplo, materiais. Precisamos do nosso dinheiro para nos alimentarmos, não é? Existem necessidades sociais, o relacionamento, a família, os amigos. E, finalmente, também existem necessidades espirituais. Ora, o que é mais interessante é que a Palavra de Deus, ela também é transversal a todas as culturas, porque ela tem respostas para todas essas necessidades que nós temos. Independentemente se nós somos de África, ou da Ásia, ou da América, ou da Europa, não importa. A verdade é que o Senhor sabia que as necessidades principais do ser humano, elas eram preenchidas com aquilo que Ele quis que ficasse escrito na sua palavra. Ora, então até que ponto é que estas culturas, estas visões diferentes que nós temos da cultura onde nós crescemos, pode afetar a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus? Sabem, Deus não é contra a cultura, pelo contrário. Deus, Ele imaginou a diversidade, Ele quis que isso acontecesse, não é? Lembram-se em Gênesis 8, quando Deus espalhou os homens pela face da terra. Cada um deles ia construir a sua cultura, não é? Então, Deus aprecia a diversidade. E por Deus apreciar a diversidade, Deus deseja que nós cristãos possamos, mesmo em culturas mais estranhas que possam existir, Deus deseja que nós possamos chegar às pessoas, às necessidades das pessoas. E os crentes são chamados a isso. Quantos crentes nós conhecemos, ou quantos crentes nós já ouvimos falar, que são missionários lá fora, vão para o outro lado do mundo para levar a mensagem de Jesus a essas culturas tão diferentes. Reparem, quando nós lemos, por exemplo, Mateus 5, 13 e 14, fala-nos ali do sal da terra e da luz do mundo. Deus quer que nós, cristãos, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Possamos chegar às pessoas e com o Evangelho podermos temperar, dar sabor e fazer com que as pessoas tenham um sentido de vida, tenham uma esperança futura. Não é? Ser um testemunho, porque brilhamos, aprendemos isso de Jesus. Então, o Senhor ama as culturas e deseja que nós cristãos trabalhemos em prol dessas culturas, dessas pessoas. Reparem que na missão que Jesus deu aos seus discípulos era para ir, não é? Era para ensinar, para batizar, não é? as pessoas. E eram pessoas de todas as tribos, nações e línguas, não havia diferença. Então, o Senhor quer que o seu povo, os crentes, os seus filhos, possam chegar a estas diferentes culturas. Reparem que o apóstolo Paulo, ele tinha esta mentalidade. E a mentalidade qual é que era? Era poder chegar àqueles que ele conseguisse. E ele diz
nós lemos isso em 1 Coríntios 9, 19 a 22, ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Reparem, o apóstolo Paulo, ele quando chegava a um sítio, se ele tivesse que utilizar os filósofos e comentar os filósofos e utilizar expressões dos filósofos, ele fazia. O objetivo dele era poder incutir naquelas pessoas o amor e o sentido por Jesus. Então, nós percebemos que existe da parte de Deus o interesse nas culturas. No entanto, nós temos que perceber também que, de certa forma, as culturas podem ser incompatíveis com a nossa fé. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, Jesus realmente ele disse, ou Deus disse, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, Deus amou o mundo. No entanto, João, quando escreve isto, 3 versículos depois deste famoso versículo de João 3,16, em João 3,19, João vai dizer assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus deu a sua vida pelo mundo, mas o mundo rejeitou Jesus. Diz que o mundo andava em trevas. E andava em trevas porquê? Porque rejeitou a luz e porque as suas obras são más. Então, para o crente, para o cristão, tem de haver também uma certa atenção para com a cultura que nos envolve, para que não sejamos influenciados de tal maneira que percamos realmente o sentido daquilo que nós estamos a fazer neste mundo. Normalmente, a cultura onde nós vivemos rege por padrões, por princípios diferentes daqueles que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo João fala-nos nisso em 1 João 2, 15 e 16, quando diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Queridos amigos, o que nós percebemos aqui é que realmente existe uma diferença muito grande. A cultura deste mundo, ela procura a satisfação própria, procura a satisfação dos prazeres carnais. E aquilo que Deus está a dizer através de João aqui é que realmente quem amar este mundo e esta cultura, o Pai não pode estar com ele, não pode amá-lo. Reparem, não sou eu que o digo, é Jesus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Deus não terá o seu amor com aqueles que amam realmente estas coisas. Nós percebemos isso quando João depois nos diz assim, em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, o problema da cultura onde nós vivemos aqui nesta terra tem a ver com estar influenciada pelo maligno, pelo adversário de Deus, por Satanás. É ele que comanda a cultura deste mundo e ela, como eu disse há pouco, é incompatível nos princípios e nos valores que a palavra de Deus nos apresenta. Por isso é que nós temos o apóstolo Paulo aos Efésios 6,12 a dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A nossa luta não é contra o outro ser humano igual a nós. Embora muitos seres humanos queiram nos fazer mal, a nossa luta maior é contra
as potestades, diz aqui Paulo, é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, é contra Satanás e os seus anjos que nós batalhamos nesta cultura em que nós vivemos. E nós, crentes, temos realmente que ter consciência que a batalha é uma batalha feroz, é uma batalha difícil. O inimigo, ele fará tudo para destruir, como diz o apóstolo João no capítulo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então é isto que o inimigo quer fazer na nossa vida. Um crente que queira viver os padrões do céu, os princípios do céu, tem que remar contra a maré aqui neste mundo. Se nós queremos realmente viver aquilo que o Senhor nos propõe na sua palavra, nós temos que remar com muita força, porque a correnteza é muito grande. Mas nós podemos estar fortalecidos porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. A palavra de Deus diz-nos que enquanto vivermos aqui nesta terra com os padrões do céu, nós seremos estrangeiros e peregrinos. Que a nossa pátria não é aqui, que a nossa pátria é no céu. Queridos amigos, então, se eu quero viver os princípios de Deus, os meus olhos estão na pátria que o Senhor foi preparar para nós. Não está neste mundo, nem nas coisas que este mundo nos pode oferecer. E quando a nossa pátria, queridos amigos, está no céu, os valores do cristão passam a ser os valores do céu. Ou seja, os gostos do cristão são os gostos do céu. Os prazeres do cristão passam a ser os prazeres celestiais. Os interesses do cristão passam a ser os interesses também do céu. E, finalmente, a cultura do cristão passa a ser a cultura do céu. Eu não sei se já vos aconteceu, às vezes quando estamos a lidar com pessoas que não são crentes, não têm os mesmos valores que nós, às vezes parecemos uns ETs, acreditamos em coisas que eles não acreditam. Existem conversas que não têm nada a ver com aquilo que nós gostamos de conversar. Existem gostos, prazeres e desejos completamente diferentes, objetivos de vida completamente diferentes. Então, quando isto acontece, é porque realmente nós já estamos mais a viver os padrões da nova pátria que o Senhor nos vai dar do que propriamente os padrões deste mundo. E que assim seja, não é? Que assim seja, que nós continuemos a viver os padrões e os valores do céu em vez dos padrões e os valores desta terra. Jesus, a determinada altura, ele diz assim: não peço que os tires do mundo. Nós encontramos isso na oração sacerdotal em João 17. A partir do versículo 15, Jesus: não peço que os tires do mundo. Então, o objetivo do crente não é fugir para o meio da selva, estar lá isolado e não ver ninguém. Não é isso. O cristão é convidado a trabalhar com as pessoas. No entanto, a não se deixar influenciar pela cultura do mundo. Por isso, o texto de Jesus diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Então, uma coisa que devíamos pedir a Deus todos os dias era que Ele nos livre do mal, que nos livre das tentações deste mundo, que nos afastam de Deus e daquilo que a sua palavra nos ensina. E depois Jesus vai dizer assim: eles não são do mundo. Já viram? Parece aquelas palavras do apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Eles já não são deste mundo. Quer dizer que quando vivemos a cultura do céu, ela está tão incompatibilizada com este mundo que nós já não somos deste mundo. E, finalmente, Jesus termina dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Prezados amigos, se nós queremos ter um bom olhar na palavra do Senhor, se queremos compreender realmente o que ela nos ensina, se queremos buscar os padrões e os valores divinos,
não podemos deixar que a cultura nos influencie. Não podemos deixar, ou não podemos olhar e ler a Bíblia com os olhos da cultura que nós estamos, porque vai distorcer as palavras de Deus. Vai fazer com que, em vez de nós nos aproximarmos e começarmos a substituir os nossos valores terrenos pelos valores celestiais, vamos, pelo contrário, vamos desistir, não vamos ter prazer nesses valores e vamos voltar, ou vamos fortalecer a nossa vivência nestes valores materiais e mundanos. Queridos amigos, ao refletirmos um bocadinho sobre a cultura, gostava só de terminar dizer-vos que o Senhor chama-nos a vivermos um padrão maior de vida. Não podemos contentar com as coisas que o inimigo nos dá. Às vezes o inimigo dá-nos um bombom e nós ficamos contentes com esse bombom. Mas quando o inimigo nos dá qualquer coisa, ele vai nos tirar em dobro. Sobretudo se ele nos conseguir tirar a salvação, se ele conseguir que a nossa alma seja levada com ele para o fogo do inferno, ele fará tudo para isso. Mas o Senhor já nos deu a vitória. Jesus já morreu na cruz por nós, já nos fez o convite. Cada um de nós tem que fazer a escolha. E o meu desejo é que cada um de nós faça a escolha certa. Deixe para trás as coisas que este mundo nos oferece e comece a viver a atmosfera do céu, mesmo aqui nesta terra. Que Deus vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.